Não encerrado o expediente, passa agora à tribuna livre. Inscrito, vereador professor Giovanni. Tempo de 15 minutos com direito à concessão de apartes. Boa noite, senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores aqui no plenário, amigos da plateia, internautas. Hoje preparei aqui algumas falas sobre a nossa realidade, as coisas que vêm acontecendo no nosso país e no nosso município. Foi tema da minha matéria de jornal do último final de semana, a questão da reforma da Previdência. É algo que tem sido muito debatido e nós, como representantes do povo, a gente não pode ficar sem se manifestar sobre algo tão importante. A reforma da Previdência, como a reforma política e outras reformas, são necessárias no Brasil e há muito tempo se vem discutindo. E aí, o que é que está acontecendo com a questão da reforma da Previdência? Os políticos colocaram um texto em que a população percebeu que quem vai pagar o pato dessa reforma, não é? É a população mais carente, mais uma vez. Isso está sendo pouco vinculado pela mídia, mas essa reforma, ela não é a reforma ideal para a população brasileira. Os políticos, principalmente, que estão lá no governo federal, não é? Os ministros, os deputados federais, os senadores, eles têm que ver que existe, assim como vem se perpetuando há milhares de anos, uma minoria sendo privilegiada e a grande maioria da classe trabalhadora é quem vai pagar o pato. Colocando-se, logo de cara, a idade de 65 anos, como mínimo, é um avanço, é um salto muito grande. E o que acontece? A nossa expectativa de vida é de 72 anos, hoje. Então, nós estaríamos assumindo que uma grande parcela da população vai viver muito pouco depois de se aposentar. Isso é muito triste. Então, a gente entende que o Brasil precisa de uma reforma, mas ela não pode ser, mais uma vez, uma reforma que só a população mais pobre, mais carente, a grande massa trabalhadora é que pague esse preço. Eu pesquisei aqui uma matéria que já está um pouquinho antiga, que ela é 21/12/2016, fala sobre os supermarajás do Brasil. E aí, nós temos hoje uma lei que coloca um teto máximo de 33.763. E tem pessoas, essa reportagem, ela se baseou somente em quem está na ativa. Tem gente ganhando R$198 mil nesse país. Enquanto que o salário mínimo não é nem R$1.000. Já tem uma série de pesquisas mostrando que um salário mínimo digno seria no mínimo R$2.200. Então, essas coisas é que primeiro tem que se resolver. Nesse levantamento foram apontados 5.203 funcionários dos governos, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, com super salários. Então, isto precisa ser resolvido primeiro. Depois, a gente vai entender uma alteração tão drástica nas nossas normas da Previdência. Mas primeiro se resolva esses problemas, entre outros. É de se estranhar que ontem não teve uma linha
no programa do Fantástico, falando sobre reforma da Previdência. Tudo girou em torno da história da carne fraca. É claro que é uma questão a investigar, é uma questão de saúde pública. Mas existe uma denúncia de uma pessoa que era encarregada de investigar um frigorífico que simplesmente denunciou e a partir daí foi afastada. Então, isso é algo que deve ser investigado. As redes sociais aumentam um pouco, não é? A gente ouve algumas besteiras, então, dizendo que estão colocando papelão na carne, isso não é possível, né? A gente sabe que é um absurdo e ninguém brincaria assim com a saúde da população. Outra distorção. Estão falando que a carne é conservada com ácido ascórbico. Isso é vitamina C. Está errado. Está correndo aí nas redes sociais. Ácido ascórbico. É ácido sórbico, que é um conservante natural. E ontem foi dito, não faz mal à saúde se ingerido em pouca quantidade. Então, ou seja, o foco foi desviado. A reforma da Previdência não ganhou uma linha. Na semana passada saiu a lista do Procurador-Geral da União, Rodrigo Janot, onde constam, na delação premiada da Odebrecht, 47 deputados federais, 18 senadores, 10 ministros e 9 governadores. Isto é preocupante. Novamente eu digo, é algo a se investigar, porque não é porque está lá que se tem culpa. Tem que ter provas, evidências daquilo que está sendo falado. Mas como meu pai já dizia, onde há fumaça, há fogo. E eu sempre defendi aqui nessa tribuna, doa quem doer, seja de partido que for, corrupção é corrupção. Então, vejam que não teve uma linha falando da lista. E ela saiu a semana passada, era para ser motivo de uma reportagem grande. E a grande massa da população brasileira assiste telejornal. São poucas pessoas que ainda leem o jornal no papel. Então, a gente vê que essa imprensa tendenciosa está mascarando uma reforma que pode sim ser aprovada na calada da noite e a gente ter que engolir mais esse pacote, mais esse projeto de lei que vai trazer malefícios à população brasileira. Então, eu só queria deixar claro aqui que eu sou contra essa reforma, do jeito que está sendo feita, que eu acredito que tem que se mudar sim, mas isso tem que prever muito mais tempo, e o Brasil tem questões muito mais urgentes, como corrupção, como as questões dos marajás. Porque falar que tem déficit na Previdência, qualquer um vem na imprensa e fala. Precisa ser demonstrado isso através de provas. Então, tem um próprio grupo dentro da Previdência que afirma que não tem. Eu não posso dizer se tem ou não, eu acho que o governo é que tem que provar que tem. Tem que mostrar as evidências, porque daí se justifica. Agora, um projeto de tamanha magnitude, de tamanha importância, e daí nós temos que acreditar na palavra de alguém que vem, um assessor de imprensa, e dizer assim, não, tem um rombo na Previdência. A Previdência está quebrada. Não são os trabalhadores que ganham um salário mínimo que estão quebrando a Previdência. Isto é fato, e então a gente precisa deixar claro que o Brasil, mais uma vez, está tratando o povo como idiota. E a gente precisa acordar. Falando nisso, em acordar, também não foi grande pauta das mídias as manifestações do dia 15. E o Brasil todo teve manifestação, muitas escolas pararam, professores estiveram na Paulista. Para quê? Para mostrar que tem muita gente atenta a esses projetos que estão lá em Brasília,
e que eles precisam de discussão, como o projeto os 10 itens contra a corrupção, que foi todo mutilado pelos deputados, e agora ninguém quer assumir essa criança e o projeto nem vai para a pauta. Por quê? Esse foi um projeto de iniciativa popular. Quem aqui não recebeu no seu celular aquela mensagem de iniciativa popular do projeto? Os 10 passos contra a corrupção. Então, são esses passos que a população quer ver em prática. E uma delas é os políticos contribuindo para o INSS, a Previdência. Então, a população brasileira precisa realmente mostrar que está acordada e continuar cobrando dos políticos, principalmente que fazem as leis federais de Brasília, que dê uma resposta a essa população. Falando em resposta, eu quero aqui colocar, eu vi que tem requerimentos, né, com resposta aí, mas eu fiz o uso dessa tribuna cobrando a questão do material escolar no dia 6 de março, e no dia 7 de março foi ao site da Prefeitura o pregão número 1/2017, aquisição de material escolar, e na sexta-feira agora, dia 17, sexta-feira passada, foi feito o pregão presencial, temos uma vencedora, então esperamos que logo esse material escolar esteja chegando para os alunos das escolas da rede municipal. Também falar que este vereador colocou no jornal esse final de semana sobre a questão da segunda via da Avenida Paulo Azini. O nosso vereador Alexandre Peixinho, quando esteve nessa tribuna, no ano passado, cobrou muitas vezes do prefeito Binho a abertura daquela avenida, falando da importância, tem que abrir a avenida. E 3 meses já se passaram, o vereador está lá como prefeito e toda a população aguardando ansiosa a abertura da segunda pista da Paulo Azini. Então a gente vê, a máquina vai lá, fica 3, 4 dias, desaparece. Então, estamos esperando, sim, a abertura dessa avenida com a maior urgência. Isso, o prefeito tem que ir lá e cobrar. Nós queremos usar essa avenida o mais rápido possível. Falar também que eu coloquei no jornal sobre que Mairinque continuamos aguardando a decisão do TSE que emitirá julgamento sobre o recurso do candidato Antônio Alexandre Gemente, que teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Eleitoral Regional. E este julgamento será amanhã às 19 horas. Todos poderão acompanhar pela TV Justiça o julgamento do recurso. Nós aguardamos essa decisão do TSE e que seja o melhor para Mairinque. Esperamos que realmente essa situação que encontramos hoje, são poucas cidades no Brasil, dessa indecisão quanto às eleições de 2016, e amanhã nós vamos ter então um julgamento final desse recurso, e Mairinque poderá saber se haverá novas eleições ou se assume o prefeito o prefeito que entrou com o recurso, Antônio Alexandre Gemente. Então, acho que é isso. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado, presidente.